2020, o Donald Trump, inclusive o Jared Kushner, que é o genro do Donald Trump, né, casado com a Ivanka, o Jared Kushner, que algumas pessoas nutrem uma expectativa dele ser um possível candidato a esse anticristo, a esse líder, porque ele é um judeu cabalista, né, que converteu a esposa ao cabalismo também, ao judaísmo. As pessoas nutrem essa expectativa. Eu não nutro essa expectativa, pois ela também não, né? Somos Aliás, uníssono. não tem nenhum perfil. Não tem nenhum perfil. As pessoas ficam iludidas nisso. O perfil do anticristo é bocudo, misógino. Sim. Entendeu? Um cara blasfemo. Ele é um cara recatado. Não faz tipo. Fala, pessoal. Vocês já ouviram falar dos Acordos de Abraão, supostamente assinados em 2020 pelo presidente Donald Trump? Muita gente relaciona isso a profecias bíblicas, falando até sobre a construção de um terceiro templo em Jerusalém e o surgimento de um possível anticristo. Mas o que a Bíblia diz sobre o pacto de paz? E por que tudo isso faz do Oriente Médio um verdadeiro barril de pólvora? Vamos aprender um pouco mais sobre isso nesse corte. Fique ligado! E o Jared Kushner, junto com uma equipe já de judeu, o Friedman, etc., que já trabalham com Israel, com diplomacia e etc., formaram uma equipe, e o Jared Kushner, eu citei ele porque ele está lançando um livro agora citando os detalhes do acordo de paz. O Donald Trump visando a paz, e o livro do Jared Kushner, que saiu uma prévia, fala sobre isso, a paz para palestinos e israelenses. Eles costuraram um acordo entre Israel e os árabes, que eles chamaram Acordo de Abraão. São os descendentes de Abraão. Abraão teve um primeiro filho, porque sua esposa não poderia gerar, Sara não poderia gerar, era estéril, mas havia uma promessa de Deus sobre Abraão e Sara, sobre o casal, que eles serão pais de multidões, etc. Mas teve um primeiro filho, né? E desse primeiro filho vieram Ismael, né? Filho de Agar com Abraão. Né, que foi expulsa de casa, junto com Ismael e Agar saíram, Agar é egípcia, etc. Deram origem aos árabes. Né? Então eles são primos, eles estão ligados. Né? No decorrer da história sempre brigaram, mas são primos. Donald Trump, junto com essa equipe de judeus e também de norte-americanos, criaram uma cúpula de socorro econômico, cooperação econômica, estratégia de diplomacia, de troca, de política, e para estabelecer uma paz com Israel e os países árabes. Eles chamaram de Acordo de Paz de Abraão. Da família Abraão. Da família abraâmica. Tem lá em Abu Dhabi, tem um lugar onde eles estão construindo isso aí. Os 3 monumentos do Crislã, entendeu? Uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. Já está lá, está sendo levantado já. Sim. O que acontece? A visão desse Acordo de Abraão, que foi estabelecido em 2020, lá em setembro de 2020... foi assinado ali no jardim, né, dali da Casa Branca, foi assinado o acordo do Donald Trump, simbolizando os Estados Unidos, que é o intermediador, o articulador desse acordo, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão. Depois veio Marrocos e outros países estão entrando aí. O Biden agora sinalizou, na necessidade de criar uma mini-OTAN, ele está trazendo a Arábia Saudita, que é um regime muito escuso. Um parêntese aqui. Tudo que acontece no mundo espiritual tem um paralelo no mundo físico. Por que hoje esses países que fazem parte da Liga Árabe e historicamente são inimigos de Israel estão dispostos a isso? Porque hoje a maior ameaça que tem no Oriente Médio se chama Irã. Persas. E os iranianos são xiitas. Uhum. E a Arábia Saudita é sunita. Os iranianos odeiam mais os sauditas do que eles odeiam os judeus. Ah, é? Então, a Arábia Saudita, que historicamente sempre teve aliança com os Estados Unidos, agora se dispôs a intermediar, embora eles ainda não entraram, mas já são eles que estão por detrás. Sim. Então, os Emirados Árabes entraram, entendeu? Hoje você já tem avião de Israel para Dubai, Bahrein, de Dubai para Israel, entendeu? Então, para Bahrein, todos esses, para Sudão, como é que você podia imaginar? Marrocos. Por quê? Porque eles estão preocupados com o Irã, que está crescendo, inclusive está muito pertinho. Eles nunca falaram, mas agora já falaram. Nós estamos a 2 segundos de ter uma bomba atômica. Por isso que eu estou falando. Sabe o gato subiu do telhado? Tá tudo quanto é gato, está subindo no telhado. Então, humanamente falando, é por isso que esse acordo está sendo alinhavado. Mas espiritualmente falando, nós sabemos que esse acordo que vai literalmente selar o início da grande tribulação. Mas um detalhe. Mas não é só ele, né? São outros sinais. Não, então, aí que é legal, não é só ele. O Templo de Salomão, não é? Não. O Templo de Salomão só vai ser reconstruído na grande tribulação. Ah, é? Tá. O detalhe desse acordo é o seguinte: as pessoas falavam assim, o Laranjão, o Donald Trump, falou assim, o que quer se eleger?
Mas claro, qualquer político faz qualquer coisa para se eleger. Ele está pensando na manutenção do mandato, né? na visão política ideológica, é óbvio. Mas esse acordo foi de uma envergadura tão grande porque colocou Israel em uma evidência escatológica que em nenhum momento nós tínhamos. Colocou Israel numa posição de destaque, porque os Estados Unidos sempre utilizaram Israel na sua geopolítica portuária. É muito importante ali. Nos não estreitos... só por isso, porque ele não tinha ninguém como um aliado que pudesse ter uma resistência contra as nações árabes. Essa ordem antiga do Oriente Médio. A posição geográfica de Israel é essencial. Por quê? Porque a Arábia Saudita, embora tenha muitos acordos comerciais, na hora do pau, do vamos ver, eles vão ficar do lado dos árabes. Claro, como sempre fizeram. Israel é a única nação democrática no Oriente Médio. Então, por isso, os americanos protegem Israel, mas têm Israel principal aliado para segurar, sabe, aquele ambiente que é uma bomba pronta para estourar. Uma bomba relógio. E o interessante é que esse acordo de paz veio lá a priori com Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos. Mas tem umas 3 semanas o Biden anunciou uma espécie de criação de uma mini-OTAN, como se fosse uma mini-OTAN. Coisa que ele está tentando fazer aqui com o Brasil, que ele precisa. Sabe que o Brasil aqui é uma ilha, isolado por comunistas, o regime socialista, etc. Isso que você falou também, eu queria fazer uma observação. Não pensem os progressistas que o Biden vai ficar do lado esquerdo aqui. Não, ele não vai. Ele não pode. Claro ele não pode. Ele não pode. Porque o Brasil é o único que segura a esquerda. Os Estados Unidos, mesmo o Biden, fala que ele é de esquerda nada. Ele, obviamente, ele é democrata, na questão dos costumes, ele é progressista, mas eles são capitalistas. Mas é claro, os negócios dele e do filho. E o Brasil é um país continental, se o Brasil vira para outro lado... Que é isso, olha aí que o Brasil está cercado, a China está comprando tudo, pô. China comprou a geração de energia da América Latina, cara. É isso que nos dá alguma esperança por um tempo, entendeu? Então. Porque eles vão, se tiver que entrar aqui para impedir, eles entram. Aí volta lá ao Oriente Médio, você veja, o Biden, nessa tentativa de conter ali China, Irã e etc., se aproximou retomou a negociação desse acordo de paz que criou uma cúpula mundial com socorro financeiro para tentar voltar à ideia dois estados. A solução de dois estados. Reconhecimento da Palestina como um estado, uma nação soberana, independente, etc. Aí tem uma questão de territorial, não é só histórica e emocional, é territorial. Porque Jerusalém, como é que é o reconhecimento disso? Mas o detalhe aqui é importante. Ó. O Biden ele criou uma cúpula. E essa cúpula tem exatamente 10 países. O Biden criou uma cúpula, tem 10 países. Eu não estou falando que é o acordo de onde vem o anticristo. Eu estou falando que é muito semelhante ao que a Bíblia nos orienta de como o anticristo surge. Então, os Estados Unidos, na necessidade de fazer a manutenção da geopolítica no Oriente Médio, de destacar a velha ordem que era influenciada naquele jogo ali do Catar, com o Irã, com a Turquia, que odeia Israel. A Turquia odeia Israel. Mas ali ainda está uma coxa de detalhe. Ainda está uma coxa de detalhe. A Turquia faz parte da OTAN. Sim. Então ela faz parte da OTAN, mas ela está ligada à Rússia. Exatamente. Ela está de que lado? Né? A Arábia Saudita, ela precisa dos americanos para segurar o Irã, porém ela também... Né, agora, recentemente, teve uma reunião no Egito, entendeu? Que o Putin foi lá, e o Putin foi lá para juntar as nações árabes da Liga Árabe a favor dele. No entanto, o Egito é a nação que, juntamente com Israel, está vendendo gás para a Europa. Então, você vê, ainda as coisas não se definiram, mas está caminhando. Está caminhando. E a própria China está ajudando a reconstruir o Egito. Agora, um detalhe aqui, um detalhe que é muito importante. Esse acordo de paz não é um acordo qualquer. Esse acordo de paz, ele vai ter que permitir que Israel construa o terceiro templo no Monte Moriá. E nenhum desses acordos tocou nesse assunto ainda. Por quê? Porque é um barril de pólvora. Claro, o terreno não está pronto para isso ainda. Entendeu? Não está pronto, mas eles estão evoluindo. Cada hora ganha mais um pouco. Outra questão, ele falou de questões territoriais. Existem os territórios chamados de territórios ocupados que ficam naquela região perto de Jerusalém, né? West Bank, né? Que no inglês, e também na região da Samaria. Judéia e Samaria. Judéia e Samaria. Ali. Esses terrenos tem muitos mais árabes palestinos do que israelenses, mas está na mão de Israel. Então, nesse acordo, Israel vai ter que abrir mão desses terrenos, vai ter que reconhecer a Palestina como um país. A Palestina vai ter que reconhecer Israel como um país. Eles vão dividir Jerusalém. A Jerusalém Oriental vai ficar na mão dos palestinos, dos árabes, e a ocidental vai ficar com Israel.
E o Monte E do além Templo. disso, o E Monte o Monte Moriá do Templo. vai Fica permitir... onde? Aqsa, onde está aquele domo da rocha. Sei. todo De um mundo vê lado aquela tem a imagem. mesquita de Al-Aqsa, que é aquela de cúpula E outro domo cinza da rocha. escura, e do outro lado, a parte norte, tem A o domo da dourada. rocha, que é uma cúpula de ouro mesmo. Tá. Aonde que vai ficar o templo? O templo não vai ter que derrubar nenhuma das duas estruturas, ele Eu vai ficar à concordo direita. plenamente, concordo Ele plenamente. não está embaixo nos escombros? Não, porque isso é um erro de entendimento. Há aqueles teólogos e até mesmo arqueólogos que sabem que existe uma porta, você vai em janeiro, você vai ver a porta chamada Dourada. Dourada, tá. Ela está fechada. Ezequiel diz que o Messias ia entrar por ela e quando ele saísse, a porta seria fechada até que ele voltasse. Agora, detalhe, quando Suleimã Magnífico entrou lá em 1517, ele ouviu dizer que o Messias ia passar por lá, ele fechou a porta. Ele fechou. Então, sem querer, ele estava cumprindo a profecia. E botou um cemitério árabe lá, porque jamais um rabino judeu, ia pisar em exato. terra de morto. Ele cumpriu a palavra. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Lá que você fala é onde? lá em Jerusalém, Jerusalém. no muro oriental, tem uma porta que você vê claramente, ela está fechada. Mas lá era a porta por onde só o sumo sacerdote entrava. Não é onde vai ser construído então o templo. Não, eu vou chegar lá. Isso é só para você entender. Tá. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Yom Kippur por aquela porta. No dia em que Jesus veio no domingo de Ramos, que ele desceu o Monte das Oliveiras, ele entrou naquela porta, montada no jumentinho, E a como Zacarias multidão falava. aclamando, né? E Zacarias, que escreveu 500 anos antes, disse que o Messias entraria e depois que ele entrasse e saísse, seria fechada e nunca mais ela seria aberta até que ele voltasse. No ano de 1967, o rei Hussein da Jordânia, ele queria fazer dali um complexo hoteleiro bem naquela região. Só que, para se cumprir as escrituras, a guerra estourou, os judeus tomaram aquele monte e não ficou, continuou fechado. Tá. Agora, nós sabemos que o terceiro templo vai ser reconstruído, por quê? Porque quando o anticristo romper a aliança que ele fez, diz que ele vai cessar os sacrifícios. Sim. Ora, para o sacrifício existir, o templo Tem tem que que ter templo. existir. Então, mas só para entender, vai ser o terceiro templo porque o primeiro foi... O de Salomão. Salomão. Tá. E aí, quando que ele é derrubado? Foi destruído por Nabucodonosor no ano 586. Exato. Segundo. O segundo foi de Zorobabel e de Esdras. Entendeu? Que foi quando o povo retornou do exílio, a partir do ano Foi 535. destruído... Ele não foi destruído, Não ele foi? permaneceu, ele era um templo simples. E quando veio Herodes, por volta do Caiu. ano 40 a.C., ele ampliou e fez Isso. aquilo uma das 7 maravilhas Maravilha. do mundo. Foi destruído no ano 70. Só que né? no ano 70, o general Tito entrou e destruiu tudo, porque tinha havido uma grande revolta dos Zelotes a partir do ano 66, e ele destruiu Exato. tudo, como Jesus profetizou no sermão de Mateus 24. Conforme Daniel profetizou lá em Daniel 9. Agora, Daniel disse que quando houver a tribulação, os sacrifícios vão ser feitos de novo. E para ter sacrifício Tem que ter o templo. Claro. Hoje, pra você ter uma ideia, já existem judeus de famílias sacerdotais, eles têm o nome em Cohen. Cohen, tem muitos judeus aqui no Brasil que sim, são sim. Cohen. São chamados os Koanims. Eles são de família sacerdotal. Eles já estão fazendo os sacrifícios, treinando. Em Jerusalém Porque já... é uma coisa muito Se preparando. específica, tem que saber fazer exatamente. Claro, o ritual é muito bem estabelecido no Antigo Testamento. Inclusive, Deus deu toda a diretriz para O Moisés. Instituto no do Torá? Templo tá Sim, tudo tá na Torá, tá na Torá. O Instituto do Templo em Jerusalém já tem todos os utensílios. Já tem a menorá. Já tem as vestes as sacerdotais, vestes já tem sacerdotais. os garfos para tirar a brasa. Mas tem para tudo isso já. Tá toda precisa ritualística. da Arca da Aliança. Só falta a arca. É. Então. Alguns dizem Que é um que ela já, mistério aí, já é. sabe onde ele está. É? Eu ouvi falar que é na Etiópia. Né? Papo Não, isso. aquele templo na Etiópia é uma grande especulação. Tem até material da History Channel sobre isso, mas já é especulação, não sei. Bom, pode ser que até construam outra. Tá. Mas o fato é que quando esse acordo for feito, ele tem que ter 7 anos. Eu sempre digo, gente, você quer saber quando o acordo é o de verdade? Vai ter Bíblia que é clara. permitir que se construa o templo e vai ter que ser de 7 7 anos. anos, exato. Aí quando você falar, pô, é o cara que está liderando esse acordo, é o cara, é o bicho. É ele. Eu creio que quando a gente olhar e perceber que nós vamos ver ele, entendeu? Ele vai ser revelado para nós. A igreja vai ser retirada. Entendi. O Ok. Rafael crê diferente. Foi diferente. E eu Ok. espero que eu esteja certo. Não, eu espero que esteja errado. Eu quero Mas estar errado. eu tenho que ser Aham. honesto e tenho que dizer que o outro lado tem pontos muito interessantes e fortes. Então, o que eu digo para o meu povo? Se prepare. Porque Deus vai dar graça para nós se tivermos que passar por isso. Agora, se o camarada é aquele crente que só quer viver, só quer bênção, que só quer grana, isso, o camarada desse vai se entregar porque não vai aguentar nada, entendeu? Aguenta.
Muito obrigado por ficar comigo até o final. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar os sininhos das notificações. E até a próxima.